Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, por mais um dia que tu nos concede. Obrigado, Senhor, pela tua igreja. Obrigado pelos nossos irmãos, nossos ouvintes, nossos ajudadores. Obrigado, Senhor, pelos que estão sempre conosco. Querido Pai, abençoa e guarda a tua igreja em toda a terra, dá graça aos teus servos, dá graça, Senhor, aos que fazem o teu trabalho, dá graça, Senhor, aos que ajudam a fazer. Dá graças ao Senhor, à tua igreja, a juventude da igreja, Pai, cada família, os pais com seus filhos pequenos, os pais com seus filhos criados, os casais sem filhos, os idosos, Pai, os órfãos, as viúvas, os viúvos, os necessitados, os enfermos, ó Deus, dá a tua graça, opera maravilhas, tu és o nosso Deus. Nós cremos, ó Senhor, na tua mão poderosa, fazendo, meu Senhor, o que os homens não podem fazer. Deus fiel e santo, Senhor de toda glória, ouve, Pai, as nossas petições. Em o nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Toca o Clarim, programa da Escola Bíblica Teológica, a União e Crescimento, Unicresce, e o nosso desejo é contribuir com a igreja, contribuir com quem está começando, ajudar os que não podem mais ler, a visão não ajuda, ajudar os que não tiveram capacidade e condição de estudar, a ajudar os que não foram ajudados na sua juventude. O nosso pensamento é este desde o início. 33 anos de rádio. E o nosso pensamento é que ajudamos pessoas que nunca vimos, nunca veremos, a não ser no reino da glória. Então, meus amados, vamos fazer a obra de Deus. O nosso texto hoje é Ezequiel capítulo 3, versículos de 1 a 9. Às vezes nós temos missões em casa. A obra de Deus é uma obra extraordinária e o Senhor pode enviar uma pessoa como fez no passado. Pode enviar um profeta como fez com o Jonas. Jonas não entendeu, aborreceu aquela história, tentou fugir. Como é que foge de Deus? Mas no conceito humano, o conceito humano muitas vezes comporta determinadas ideias. E Jonas quis fugir. Jonas abominou a história, a ideia de ir pregar a conversão para os ninivitas. Um povo ruim, Nínive era a capital da Assíria e eles fizeram muito mal a Israel e as outras nações daquela região. O Jonas, do ponto de vista humano e carnal, o Jonas tinha razão, porque além de ser uma missão espinhosa, era no meio dos inimigos. Agora, Ezequiel está recebendo uma missão igualmente espinhosa para falar para israelita. Nós precisamos aprender juntos. Ezequiel capítulo 3, versículos de 1 a 9. Depois me disse: Filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo, e disse-me: Filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi, e era na minha boca doce como mel.
E disse-me ainda: Filho do homem, vai, entra na casa de Israel e diz-lhe as minhas palavras. Porque tu não és enviado a um povo de fala estranha, nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Nem a muitos povos de estranha linguagem, de difícil compreensão, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviar, certamente iriam te ouvir. Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem ouvir a mim, pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Eis que fiz duro o teu rosto contra os seus rostos, e forte a tua fronte contra a sua fronte. Louvado seja o Senhor. Fiz como diamante a tua fronte, mais forte do que a pederneira. Não os temais, pois nem te assombres com seus rostos, porque são casa rebelde. Louvado seja o nosso Deus para sempre. Querido Senhor, lemos a Tua palavra e agora suplicamos a Tua bênção, a Tua unção, a Tua graça. Fala conosco, Senhor, fala com os nossos irmãos, os nossos ouvintes e abençoa os que terão contato com as nossas publicações. Querido Deus, os nossos seguidores, nossos ouvintes, nossos ajudadores, abençoa cada um. Os que estão sempre conosco, Senhor, os que são inscritos no YouTube. Ó Deus, abençoa os nossos amigos no Face. Guarda, Senhor, aqueles que são nossos alunos, ex-alunos. Toma em tuas santas mãos as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Meus amados irmãos, eu me prontifiquei a fazer a obra de Deus. Sei que é muito pouco tudo o que eu faço, mas alguns não se prontificaram a fazer. Eu tentei me habilitar, me capacitar, mas também cheguei a uma conclusão óbvia. Não existe capacidade que faculte fazer a obra de Deus com desenvoltura, com habilidade, com domínio da situação, porque não é uma obra a ser dominada pelo homem. É uma obra a ser feita por Deus através das mãos dos homens, com corações quebrantados, preparados, com a decisão de servir. Eu me prontifiquei, estou aqui. O meu pensamento, o meu desejo é este, e tenho conseguido pela minha persistência, pela minha insistência, pela minha perseverança. Deus me deu a graça de ser perseverante, então eu tenho feito alguma coisa pela perseverança, pelo tempo que eu vou resistindo em cada tarefa. Mas, na verdade, meus irmãos, eu estou falando assim porque eu não tinha comparado, não tinha meditado no texto. Esses dias eu tive umas tarefas a mais e, portanto, veio mais consumo de tempo, menos tempo para repouso e uma série de dificuldades. Mas a verdade é que quando a gente quer, Deus ajuda. Quando a gente se dispõe, se predispõe, o Senhor fortalece. E eu comecei falando sobre Jonas sem ter
meditado em nada, eu não pensei. Mas, como Jonas tentou fugir, e eu, como também um fujão, não sei até que ponto, achando que o Jonas carnalmente tinha razão, porque tratava-se dos assírios, um povo perverso, os ninivitas eram cruéis, as autoridades, a gente diz ninivita porque bota todos no balaio só, mas as autoridades, os comandantes, os reis assírios, eram uma gente muito perversa. Eles eram, na época não existia o conceito de Islã, com aquela lei, com a Sharia e outras que não acharam nunca, mas eles praticavam aquilo brincando. Apedrejavam, matavam, esfolavam vivo, fazia miséria. O Jonas, do ponto de vista carnal, tinha a razão de querer a destruição deles, de não querer gastar tempo com eles. Mas era um povo pagão, era um povo estranho, um povo que não tinha conhecimento do Deus de Israel, a não ser conhecimento fortuito, no sentido de encontrar com um missionário lá, com um profeta, com alguém. Mas conhecer no sentido de identificar-se com o Deus de Israel não tinha, porque eles tinham tantos deuses, eles tinham tantas deusas. Essa história de Nossa Senhora, isso é uma entidade nova de 2000 anos para cá. Mas a ideia maligna da rainha do céu, da mãe dos deuses, da prostituta dos deuses, porque a idolatria é uma praga tão grande que eles tinham a mesma mulher, num lugar era virgem, no outro era uma prostituta. No lugar era mulher de um deus, no outro lugar tinha traído Deus com um semideus. É uma desgraça. O paganismo, a mitologia é uma praga. Então, a mitologia cristã é uma mitologia nojenta. Agora, mudou os nomes da coisa, botou o nome de deusa, ficou de senhora, e o nome de Deus, os deuses viraram santos e as deusas viraram senhoras. Mas isso é uma maldade tão nociva, tão nojenta, quanto era no paganismo. Resultado, quem tinha conhecimento daquela quantidade de deuses ia se interessar pelo Deus único, que nem mulher tinha. Porque, na verdade, a divindade revelada nas Escrituras não tem mulher, não é assexuado, não tem vida sexual, não tem, é um Deus que não gera sexualmente. Então, não interessava ao pagão. O Jonas teve grande dificuldade. Aí Deus convoca o Ezequiel, o seu profeta, unge o seu profeta, prepara o seu profeta e manda ele trabalhar com os filhos de Abraão, com os filhos de Israel, com os descendentes de Isaac, com aqueles que deveriam conhecer e amar o Senhor e receber bem a sua palavra, são piores do que os pagãos. Então, na chamada a Ezequiel, na vocação do Ezequiel, existe um testemunho gritante contra Israel. Mas é uma bênção a gente aprender. O Senhor, na sua infinita compaixão, unge o Ezequiel, dá o título profético de filho do homem, e o profeta tem esta visão. A gente lendo o contexto no capítulo 1º e 2º, a gente vai entender que é uma visão, é uma chamada, é uma visão. Nesta visão, o Senhor fala com ele, para ele comer o que ele encontrou. Quando Deus chamou ele lá. Põe-te em pé, eu vou falar contigo.
põe-te em pé. Aí o Espírito entrou em mim, e quando eu falava, me pus em pé e ouvi. Eu te envio os filhos de Israel. Era a vocação de Ezequiel. Mas a descrição que o Senhor faz aqui no capítulo 3 era de pagãos, eram de indivíduos tão difíceis quanto os ninivitas. Disse-me o Senhor: filho do homem, come o que achares. E come este rolo. Deus oferecendo para ele um rolo, um livro. Come este livro. E vai e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e ele me deu e eu comi o livro. O rolo aqui é um livro. E eu comi o livro. E ele me disse: filho do homem, come, alimenta o teu ventre, enche o teu estômago, as tuas entranhas, com o conteúdo deste livro. Olha como é maravilhoso. Come este livro, absorve o conteúdo, alimenta o teu ventre, enche o teu coração com as palavras deste livro e vai. Então eu comi. É o versículo 3. Então eu comi. E a descrição que ele faz é maravilhosa. E era a minha boca doce como o mel. É maravilha, maravilha, maravilha. Ele se deliciou com as palavras santas do Senhor, com o livro. Se você faz assim, eu tenho a felicidade de me deliciar com o livro de Deus. Eu louvo a Deus, eu exalto meu Deus, porque o livro de Deus está aberto e marcado, e é uma maravilha para mim ler o livro de Deus. Eu como o livro de Deus. Eu sei que ainda poderia ser muito, 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 muito superior, mas eu como o livro de Deus. E Deus disse a Ezequiel: come este livro, enche as tuas entranhas, o teu coração com este livro, com o conteúdo deste livro. Aí eu comi. Eu acho lindo aqui o versículo 3. Então eu comi e me deliciei, porque era doce como mel. Era doce. Eu fico, às vezes, um tanto entristecido quando eu escuto o crente dizendo que não lê a Bíblia porque não entende. Crente que não entende a Bíblia, irmãos, precisa de um encontro real com Jesus, precisa de uma restauração na comunhão, precisa do toque do Espírito Santo. Aí Ezequiel diz que comeu e saboreou, sentiu o gosto maravilhoso, sentiu o gosto. Aleluia! Ele pôde se deliciar com o maná de Deus. Aí veio a ordem: filho do homem, agora tu está preparado. Você já comeu o livro? Agora estão enganando o povo de Deus. Estão enganando o povo de Deus. Estão servindo um lanchezinho nojento. Estão servindo um marujinho espiritual, uma porcaria.
requentado no forno micro-ondas da incredulidade. Estão servindo um lixo reciclado. O Espírito Santo não precisa de indústria, de aproveitar resto de padre, resto de pastor, resto de quem morreu. O Espírito Santo não morreu. Quem morreu foi Jesus e ressuscitou e está vivo para todo sempre. Ficam esses tolos, esses trouxas, esses imundos, arrogantes, presidente disto, daquilo, presidente das quantas, impondo e se impondo e servindo nada, presta para nada. São dominadores nocivos à igreja. Nocivos à igreja. Nem come e nem dá comida aos outros. É essa quentinha de Satanás, baseado na cultura e na prepotência e na petulância. Tem que encher o estômago, tem que encher o coração, tem que comer o livro de Deus para ter o que oferecer. Aí o Ezequiel diz, eu comi, o gosto é maravilhoso, doce como mel. Aí vem a ordem, agora tu estás preparado, agora entra na casa de Israel e fala as minhas palavras. Mas deixa eu te dizer, não vai ser fácil não. Não vai ser fácil não. Eu estou enviando você, não é para os ninivitas não. Não é para um povo de fala estranha. Não é para um povo estranho não. É para um povo ruim, do coração duro, da cabeça dura, que tem dura cerviz. Mas deixa eu te dizer, eu fiz a tua cabeça mais dura, eu fiz a tua fronte mais dura, eles têm a cabeça de pedra e eu fiz a tua de diamante. Aleluia, aleluia, bendito o nome do Senhor. Meus amados irmãos, quando a gente come o livro de Deus, tudo muda. Tudo muda. Eu dizia, quando eu era menos grosseiro, eu dizia que não tinha nascido uma mulher, não tinha aparecido um ventre que parisse alguém para me assustar e me dominar. E não pariu mesmo, não apareceu, não houve esta parturiente, não teve este ventre fértil que parisse alguém para me assustar e me dominar na obra de Deus. E eu sempre fico, eu avalio os outros e a mim, e eu fico pensando, imagina um profeta ungido, porque um Zé Ninguém, só por ter comido o livro de Deus, não se rende. Imagina um profeta ungido, eu te ungi do ventre. Imagina um profeta ungido desde o ventre, com o nascimento anunciado, com tudo proclamado desde a eternidade. Imagina um homem daquele. Aí o Ezequiel, que tinha aquela árdua missão pela frente, agora está armado, preparado, avisado. E Deus diz, não temos diante deles. Eles têm a cabeça de pedra. É duro, cabeça dura. Mas eu fiz a tua cabeça de diamante. Meus amados, quando a gente está assim, na presença de Deus, chova canivete. Eu não abro nem para o trem carregado de chumbo. E eu sou apenas este Zé. O Zé Ninguém.
Eu brinco com meus irmãos, com meus amigos. Nos anos 80, fomos nomeados para fazer uma obra de Deus e aí ninguém queria ser. Disse, aqui é a administração Zé Ninguém. Aí o outro era mais engraçado ainda, disse, então eu sou ninguém. Porque, meus amados irmãos, quando Deus nos ordena, Ele nos encoraja. Se comer o livro de Deus, tem resultado. Não se negue, leia a palavra, busque o Senhor, fale com Deus. Mas, irmão, eu tenho tão pouco tempo, e eu também. Mas, irmão, fale com Deus vestido, fale com Deus no teu banheiro ensaboado. Você nasceu sem roupa. Fale com Deus, onde você estiver, fale com Deus, ande com Deus, se dirija ao Senhor, peça socorro ao Senhor, fale com o Senhor. Quando você der uma mancada, fale com Deus, peça perdão. Do jeito que se pede desculpa aos amigos, se pede perdão ao Senhor e anda para frente. Glória a Deus. É assim que a gente vive, é assim que a gente vence. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido, que está nos mais altos céus. Estamos em Tua presença. Ó Deus, nos dá graça, Senhor, cada dia. Nos ensina, Senhor, a andar na Tua presença. Nos ensina, Senhor, a Te servir com amor, com graça, com fervor. Nos ensina, Senhor, a olhar para o alto. Abençoa a Tua igreja, crianças, jovens e adultos. Toma em Tuas santas mãos os nossos ajudadores, Pai. Recompensa com a bênção dos céus. Nos dá ajudadores fiéis, Pai, que possam nos ajudar na nossa missão. Ó Deus, nos dá, Senhor, a coragem de enfrentar o inimigo que vem com suas máscaras, o inimigo que vem com seus disfarces. Ó Deus, nos dá graça para enfrentar e vencer. Deus fiel e verdadeiro, Deus todo-poderoso, atende a nossa oração. No santo nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.